Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito aqui de uma situação chata que vem acontecendo aí no noticiário do Vasco, falar a respeito aí da venda da SAF, essa situação aí que tá já deixando a torcida do Vasco aí de cabelo em pé. Mas antes de eu começar a trazer aqui a minha opinião, peço a você que está chegando aqui agora, dá uma moral pro nosso canal, se inscreva no nosso canal aí para a gente poder chegar aí a uma meta aí de 3.000 inscritos até o final do ano, quem sabe. Deixe o seu like, que é importante para poder estar divulgando esse vídeo, e também o seu comentário a respeito de tudo que está acontecendo aí a respeito dessa notícia da venda da SAF do Vasco. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, vou comentar a respeito aí dessa situação. É uma situação constrangedora, né? Uma situação que está fazendo com que os torcedores do Vasco fiquem apreensivos com uma situação que no momento ela não pode ser feita. É a venda da SAF, né? A gente sabe que o Pedrinho conseguiu aí uma liminar para poder estar tirando a SAF do Vasco do comando da antiga 777 Partners e depois da ACAP, né? Então o Pedrinho vem nesse imbróglio jurídico aí e ao mesmo tempo ele já prometeu que vai vender a SAF do Vasco. E como a torcida do Vasco vem aí sofrendo, né, há anos, né, com a situação de abandono, infelizmente a torcida do Vasco tá precisando de boas notícias, precisa que o Vasco tenha um investidor à altura das tradições do Vasco para poder fazer com que o Vasco possa de novo crescer. Eu acho que o Vasco de repente nem precisaria do investidor, né? Eu acho que se as administrações aí que passaram pelo Vasco ao longo desse tempo tivesse ali a capacidade, né, de estar organizando a dívida do Vasco, fazendo com que o Vasco pagasse ali a sua dívida, tivesse o dinheiro que todo ano aí é planejado, né, para poder estar gastando em contratações, em bons jogadores, estivesse livre, sem antecipação de valores. Então o Vasco poderia estar num patamar, né, num nível muito maior do que está hoje, mas infelizmente muitos dos políticos que passaram por lá prometeram e não cumpriram, né, uma boa gestão, fazendo com que o Vasco chegasse agora ao fundo do poço e tivesse sido vendido aí para os americanos da 777 Partners. A gente sabe aí o que aconteceu, né, o imbróglio que está essa questão aí dessa empresa, né, que faliu, a ACAP, que era uma seguradora, também tomou para si, né, os ativos da 777 e agora está aí tentando aí se desfazer dos clubes de futebol, mas infelizmente com o imbróglio lá também na justiça americana, né? Infelizmente eles não estão podendo fazer as negociações. O Vasco é um caso à parte, né? Parece que o Vasco, por ter conseguido essa liminar, ele pode estar fazendo uma negociação aí com pelo menos com a parte do associativo e também com a parte que ficou ali no limbo, né? A 777 tem 30%, enquanto 31%, enquanto 39% está sem dono, né? A associação tem 30%, então o Vasco está tentando fazer uma negociação e pintou vários e vários aí investidores interessados na SAF do Vasco. O mais famoso aí e o preferido da torcida do Vasco é o Marinax, né, o grego, o bilionário grego aí, que já tem um know-how, né, no futebol, tem times na Grécia, na Inglaterra, em Portugal. É um cara que caiu nas graças da torcida. A torcida fica pedindo a todo momento que o Pedrinho venda a SAF do Vasco para esse investidor, né? Eu trouxe aí a notícia que 2 chineses estariam interessados na SAF do Vasco, e o Barão trouxe a notícia que tem 2 chineses interessados na SAF do Vasco, né? O primeiro é o Shen Yanshen, que é a CEO da Rasta Group, uma empresa, né, especializada em fabricações de brinquedos
e também de videogames lá na China, né? Ele é dono do Espanhol, a sua fortuna está avaliada ali em 1,170 bilhões de dólares, né? Aproximadamente 3,85 bilhões de reais. É um cara que tem aí esse clube espanhol, mas infelizmente o clube não tem uma performance muito boa, né? Depois que ele contratou. O time já foi para a segunda divisão, agora está retornando para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. É um cara que não tem tanta experiência assim. E também tem o Jean Lius Han, de 43 anos, ele que já foi dono ali do Minnesota Timberwolves, do basquete americano. Tem também o Xiab Xin, lá da China. Tem 60% do Parma da Itália, que por sinal ele já se desfez. Tem agora o Tondela da segunda divisão de Portugal. É um cara que tem um pouco mais de know-how esportivo, mas infelizmente também podemos ver aí pela aquisição do time do Parma, né, que é um cara que compra essas equipes e aí depois negocia mais na frente. É um cara que não vai ter ali uma responsabilidade com a história do clube, né, com as tradições, com a sua torcida. Então eu acho que seria ali uma questão a pensar do Pedrinho. Na minha opinião, isso está tudo sendo muito assoberbado, está sendo muito pressionado o Pedrinho a vender para o Grego. Eu acho que tinha que ter ali um pouco mais de calma, não está podendo vender agora, tem que resolver primeiro essa questão da justiça aqui no Brasil para poder depois fazer uma negociação. Está tudo andando ali nos conformes, a due diligence que as empresas tá fazendo sobre o Vasco e o Vasco sobre a empresa do Grego está sendo ali no seu tempo correto, a torcida está pressionando bastante. O Pedrinho tem que estar de olho aí na melhor opção para que não aconteça de novo o que aconteceu com a 7777. Eu acho que esses dois chineses aí são barca furada. O Vasco não pode estar vendendo para investidores que pensam único e exclusivamente em ganhar dinheiro. É certo que o empresário ele pensa em ganhar dinheiro, mas você já vender com o intuito de ganhar dinheiro, isso pode estar sendo um tiro no pé. Eu acho que o Grego, na minha opinião, é a melhor opção no momento, mas eu acho que se o Pedrinho vê que o Grego também não é uma boa opção, que o Vasco ande com as suas próprias pernas, tente o máximo possível sair desse lamaçal que meteram o nosso clube. O próprio rival aí tinha uma dívida muito maior que o Vasco, conseguiu sanar a dívida, conseguiu tocar ali o barco. Hoje é um dos clubes mais ricos do Brasil, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Então o Vasco tem condições, tem potencial, tem uma torcida enganjada, tem empresas querendo fazer negócio com o Vasco. Se o Vasco demonstrar para o mercado que é um clube que está saneado, que é um clube que está mudando a sua imagem, vários e vários patrocinadores com certeza vão querer ali estar botando ali a sua marca junto ao Vasco. Então o Vasco tem que ter tranquilidade, Pedrinho tem que tocar o barco da melhor forma possível para reerguer o clube. E caso lá na frente, se for o Grego o escolhido, se for o Grego, a gente vê que o Grego é um cara que vai dar o valor necessário ao Vasco, à história do Vasco, ao social do Vasco. A gente sabe aí que ele é um cara também ligado ao social. Então, na minha opinião, ele é a melhor opção de todas essas que apareceu aí. Ele é a melhor opção. Então, se caso ele for a melhor opção, que o Pedrinho venda com tranquilidade, amarrando ali as arestas para o Vasco não ser prejudicado. Mas do jeito que tá, isso é uma sacanagem muito grande. Os YouTubers aí todo dia aparece um investidor, todo dia, e a torcida agora já comprou o barulho do Grego, já não está deixando, já está pedindo de qualquer forma que venda para o Grego, e a gente vai acabar tendo a última oportunidade de reerguer o clube, que caso dê errado isso aí, com certeza o Vasco vai abrir falência, o Vasco vai acabar. Então tá no momento crucial da história do Vasco. Então não espero que o Pedrinho possa estar tranquilo, tenha a cabeça fria para poder manter o Vasco no foco, no rumo certo, no rumo da recuperação, no que o Vasco possa estar se levantando para até que a venda do Vasco seja uma venda melhor, o clube valha mais, né, tem um valor maior para poder estar também
fazendo com que o associativo tenha ali as suas dívidas pagas pelo esse investidor. Então, tudo tem que ser bem amarrado para o Vasco não falir de vez, caso tenha aí outra venda decepcionante aí, valeu? Essa é a minha opinião a respeito dessa situação constrangedora, uma situação chata. Esse Baran todo dia traz uma notícia aí furada. Infelizmente aí jornalistas e youtubers aí que se dizem ser vascaíno estão pensando única e exclusivamente ali em like, em visualizações e tentando aí empurrar a goela abaixo notícias que possam estar aí fazendo com que a torcida do Vasco fique desesperada aí por estar vendendo logo a SAF a qualquer custo, valeu? Grande abraço a todos. Tem hora que a palavra até fica difícil de sair, mas é porque essa situação é muito chata mesmo. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!